Graça e paz, irmãos, da parte de Deus, Cristo Jesus, nossa esperança. Estamos mais uma vez aqui com vocês para o nosso estudo no livro de Apocalipse. Estamos ainda no capítulo 13. Na mensagem anterior, eu falei sobre a besta que subiu do mar, explicando que esta besta representa Roma, o Império Romano. E agora vamos falar da besta que subiu da terra, que representa Roma eclesiástica. Fique ligado, nós vamos trazer alguns textos para os irmãos analisarem, e a gente vai mostrar aqui dentro do estudo o que significa isso, qual o simbolismo que João traz para essas duas bestas. Já explicamos a primeira, e por que esta segunda besta que sobe da terra representa Roma eclesiástica. Equivocadamente, algumas pessoas dizem que poderia ser os Estados Unidos da América, mas não, tem outra questão para os Estados Unidos, nós vamos falar depois, mas aqui especificamente está se falando de Roma, que virou Roma eclesiástica. Vamos ler então o texto da palavra de Deus, depois nós vamos orar em seguida. Você abre a sua Bíblia, por favor, em Apocalipse capítulo 13, irmão. Vamos ler a partir do 11, que diz assim: E vi subir da terra outra besta, e tinha 2 chifres semelhantes aos de um cordeiro, e falava como dragão, e exerce todo o poder, de maneira que a besta, na sua presença, faz que a terra e os que habitam adorem a primeira besta, cuja a chaga mortal fora curada. E faz grandes sinais, de maneira que até fogo faz descer do céu à terra à vista dos homens. Engana os que habitam na terra com sinais que lhes foram permitido que fizesse em presença da besta, dizendo aos que habitam na terra que fazem imagem à besta, quem receber a ferida de espada e vivia. E foi-lhe concedido que desse espírito a imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse e fizesse que fossem mortos todos aqueles que não adorassem a imagem da besta. Faz com que todos os pequenos, grandes e ricos, pobres e livres, e servos, que ele seja posto um sinal na mão direita ou na sua fronte, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal, ou o nome da besta, ou o número do seu nome. E aqui há sabedoria, aquele que tem entendimento, calcula o número da besta, porque é número de homem, e seu número é 666. Que Deus aplique esta palavra lida na nossa mente, no nosso coração. Vamos orar, queridos irmãos. Pai, nós te louvamos, Senhor, queremos te agradecer pela tua palavra e pelo aquilo que ela representa para nós, e o que nós estamos nesse instante, a perceber nela, é que ela gera vida e ela traz entendimento para o nosso coração. Abençoa teu povo, Senhor, que está nas suas casas agora, acompanhando, ó Deus, esse estudo, que eles possam encontrar morada nos seus corações e que eles possam abrir entendimento, ó Deus, para a tua real palavra. Obrigado, Deus, por tudo, em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, você pode também participar conosco, se inscrevendo no canal. Você que não é inscrito no canal da Igreja Batista de Jerusalém, você pode fazê-lo através lá, Você entra lá no canal, você pode clicar também no sino que está abaixo para receber as notificações, ou seja, toda vez que a igreja lançar um vídeo novo, você estará sendo avisado, ok? E se você gostar do vídeo, você dá um like, tá bom? Dizendo que gostou, e compartilhe, é bom compartilhar. Pode comentar também, nós temos também um WhatsApp exclusivo para perguntas e respostas, além das nossas lives, que é também de perguntas e respostas, tirando dúvida daquele capítulo que a gente leu, ok? Então, tudo isso nós estaremos trabalhando durante todo o período que tiver o estudo do Apocalipse. Esse, se eu não me engano, ainda é o estudo 12, Agora o estudo 12, que fala sobre as bestas, Falamos na estudo anterior sobre a besta que subiu do mar, que representa Roma, o Império Romano. Nesse texto de Apocalipse 13, de 11 a 18, aqui fala da besta que subiu da terra. E o texto diz: Vi subir da terra outra besta, que tinha 2 chifres semelhantes ao de um cordeiro, e falava como dragão. Também exercia toda a autoridade da primeira besta na sua presença, e fazia que a terra e os que habitam na terra adorassem a primeira besta, cuja ferida mortal fora curada. A segunda besta que surge da terra, isso deve indicar para mim que ela vai surgir entre povos, multidões, nações e línguas. É essa orientação que a gente vê neste livro. E identificando esta besta, apropriadamente nós atribuímos a esta besta a Roma eclesiástica,
porque encaixa assim na profecia, pois ela surgiu e desenvolveu lentamente dentro do Império Romano. Assim como uma planta que nasce, cresce e atinge a sua culminância, ela transformou-se em um sistema religioso famoso, monumental, porém um sistema religioso do engano. Ela é identificada também como sendo o falso profeta, lá em Apocalipse 19, versículo 20, fala sobre isso. Por quê? Porque ela se afastou dos ensinamentos da palavra de Deus e introduziu no seu lugar conceitos filosóficos de origem pagã. A besta com poder político e religioso é aqui que ela está representada. Esta besta tinha 2 chifres, diz João, semelhantes ao de um cordeiro, mas falava como um dragão. O fato de os 2 chifres serem semelhantes ao de um cordeiro dá a entender que esta besta teria caráter predominantemente religioso, sendo os 2 chifres uma indicação que esta besta ia exercer ou exerceria suas ações através do poder político e do poder religioso. É uma besta simbólica, claro. Aqui é o motivo para olhar para esse estudo, é motivo para não temer esses símbolos, porque esses símbolos são indicativos para nós que estudamos a palavra de Deus. Observe que esses símbolos traz uma besta inofensiva. O símbolo aqui é de um cordeiro, mas pela própria besta que está disfarçada, os chifres de cordeiro escondem a sua verdadeira natureza. A voz do Apocalipse 12, como sendo a de Satanás, que a gente estudou, a sua voz é ouvida aqui pela primeira vez no Jardim do Éden, ali quando enganou os nossos pais, Adão e Eva, e é claro que ela fala por intermédio dos seus agentes humanos. Aqui não é o próprio Satanás, sim os seus agentes humanos, que têm planejado e vem planejando perverter os ensinos puros que Deus trouxe através dos profetas. Vamos entender esta linguagem simbólica que João diz, de acordo com a profecia que acabamos de ler, de Apocalipse 13, a partir do versículo 11, se trata de Roma eclesiástica. Passaria então daquele momento em diante, quando Constantino torna o Império Cristão, toda a autoridade ela recebe da primeira besta, que era o Império Romano propriamente dito. Em outras palavras, essa segunda besta seria fiel servidora do Império Romano, o qual, embora ferido mortalmente, e isso aconteceu em 476 depois de Cristo, ou seja, a queda, a derrota do Império Romano, ela continua viva, porque toda a sua estrutura de poder, todas as suas ideologias pagãs, resultaria na formação da imagem da primeira besta, ou seja, é a continuação do Império Romano, agora com o poder religioso. Isso representa a Roma eclesiástica. E ainda com relação a essa segunda besta, o profeta João diz que ela operava grandes sinais, de maneira que fazia até descer fogo do céu à vista dos homens. Observe esse texto, porque ele diz mais, e diz que por meio desses sinais, foi-lhe permitido fazer na presença da besta, que enganava os que habitam na terra, sobre a terra, dizia que fizesse uma imagem da besta, que receberia esta ferida mortal, mas estava viva. Você vai ver isso em Apocalipse 13, de 13 a 14. E explicando melhor esse poder da Roma eclesiástica, essa besta que receber a ferida mortal e continua viva, é o próprio Império Romano que caiu. Por isso ela é representada pela besta que subiu do mar. Mas a segunda besta é a continuação do Império Romano que caiu, ou seja, agora não Roma Império, mas Roma eclesiástica, que além de um poder religioso, estaria revestida de todo o poder civil. Eu vou explicar isso lá na frente. Ela vai copiar toda a estrutura da primeira besta, ou seja, todas as questões que era tratado no Império Romano. Para você ter ideia, até hoje quem faz direito, tem uma disciplina que chama Direito Romano. Até hoje as nossas leis são copiadas das leis romanas. Então esses sinais que são operados, essas disposições que a gente vai ver na palavra de Deus, quando você percebe que esta segunda besta, que é a continuação do Império Romano, ou seja, ela vai e ela fez, melhor dizendo, copiou toda a estrutura da primeira besta, formando dessa forma uma imagem da primeira besta. Ou seja, aqui é um simbolismo para dizer assim, olha, Roma eclesiástica é a continuação da Roma governo civil. Esta é a verdadeira identidade da segunda besta. Trata-se aqui então, irmãos, de uma apostasia, que já tinha sido prevista nos tempos apostólicos,
Era certamente uma das mais claras e tristes profecias do Novo Testamento, concernente à história do povo de Deus. A esse respeito, falou o apóstolo Paulo, quando escreveu lá em Atos, quando ele falou lá em Atos 20, 29. Ele diz: eu sei que depois da minha partida, entre vós penetrarão lobos vorazes, que não pouparão o rebanho, e que dentre vós mesmos se levantarão homens, falando coisas pervertidas, para arrastar os discípulos atrás deles. Atos 20, 29 e 30. E à medida que o remanescente povo de Deus avançou em direção à sua experiência, ainda sob o domínio romano, a profecia do apóstolo, não tocante à apostasia, encontra um contínuo cumprimento. De fato, irmãos, enche-nos de tristeza a história, porque muitos desses cristãos primitivos foram lançados às feras, morreram, mas muitos também se precipitaram e seguiram esta segunda besta, e aí cometendo o ato da apostasia. Talvez esteja aqui perguntando: como pode ser isso? Quando a gente percebe, a gente fica perguntando a Deus: como pode ser isso? Claro que essas coisas levaram anos, são processuais, é um processo que faz parte das grandes pretensões da Roma eclesiástica. Além disso, está se cumprindo a profecia da palavra de Deus, esta prerrogativa especial em perseguir os santos. E aí, na linguagem de Daniel, no capítulo, lá no livro de Daniel, por 1260 dias ou anos. Você vai ver isso em Apocalipse 12, 6, Apocalipse 12, 14, 13, 5. Esse período surgiu de 538 a 1798, quando ela deu fôlego à imagem da primeira besta, fazendo ressuscitar as antigas leis do Império Romano. A Roma eclesiástica vai revitalizar a prática da tortura legal. Era a única instituição religiosa que prendia o sujeito, julgava o sujeito, ela mesma condenava através da Inquisição. Havia também um banimento, como o Império Romano também bania alguns cidadãos, confisco dos seus bens. Essa Roma eclesiástica fez isso na história. Demolição de casas para a construção de templos, anulação das liberdades individuais. Tudo isto, esta Roma eclesiástica vem praticando, semelhante à imagem da primeira besta. Com toda a perda dos direitos civis, as pessoas não podiam comprar nem vender. A esse respeito diz a profecia da palavra de Deus, que diz: foi-lhe concedido também dar fôlego à imagem da besta, para que a imagem da besta falasse e fizesse com que fossem mortos todos que não adorassem a imagem da besta. E fez que todos os pequenos, grandes, ricos e pobres, livres e escravos, lhe desse posto o sinal na mão direita ou na fronte, para que ninguém pudesse comprar ou vender, senão aquele que tivesse o sinal, ou o nome da besta, e o número do seu nome. Aqui há sabedoria. Aquele que tem sabedoria e entendimento, calcule, que é o número da besta, porque esse número de homem é o número 666, Apocalipse 13, de 15 a 18. De 1538, irmãos, a 1798 depois de Cristo, a Roma eclesiástica lançou uma feroz e implacável perseguição contra todos os crentes que se opuseram ou discordaram dos seus princípios. Através da Inquisição, foi oficialmente criada em 1229 depois de Cristo, lá no Concílio de Toulouse. Era um tribunal eclesiástico que julgava os hereges, ou seja, os que não concordavam com ela, as pessoas suspeitas de desviarem da ortodoxia da religião romana. Essas pessoas eram banidas, eram mortos, eram protegidos apenas aqueles que defendiam as falsas doutrinas criadas por Roma eclesiástica. Imagine, você dorme de manhã, você dorme à noite e acorda no outro dia e seu país mudou a religião. Agora, a partir de agora, a religião é tal, oficialmente falando, ou seja, você não tem como ter direitos para ir de encontro, porque se for nesse período, era morto por esta Roma eclesiástica. Em termos simbólicos, isso significa que esses possuíam o sinal da besta, ali no período romano, não o sinal da besta que vai acontecer também no nosso período, mas ali, nesse momento, entre as muitas doutrinas que não têm respaldo bíblico, você vai ver que esta besta, representando Roma eclesiástica, está ali tratando princípios, ora trazido por Roma, o Império. Esses equívocos da besta que subia da terra, muitos defendem a ideia de que é os Estados Unidos, ou seja,
é o segunda besta, se fala dos Estados Unidos. Mas essa interpretação é totalmente equivocada. Pois com relação à besta que subiu da terra, o profeta declara que aquele que tem entendimento calcule o número da besta, porque é número de homem, o seu número é 666, Apocalipse 13, versículo 18. O contexto aqui determina, e por isso eu preciso entender, que esse número que está associado à Roma eclesiástica está vinculado às questões de adoração a Mitra, ao Deus só. É o sistema político e religioso que ela implantou no mundo, o qual está fundamentado em leis e doutrinas criadas pelo próprio homem. Tudo que era do Império Romano, ela copia. Por isso, ela aparece como cordeiro, o chifre, né, de cordeiro, mas ela não fala como cordeiro. Pelo contrário. Então, esse poder religioso, político, que foi fundamentado nas doutrinas criadas pelo próprio homem, ou seja, pelos imperadores romanos, pelos senadores romanos do passado. Durante a exposição desse 13º capítulo do Apocalipse, a mais acertada decisão que todo homem, toda mulher deve tomar é livrar-se dessa teia construída pelo dragão, pela besta e pelo falso profeta. Os três estariam ativos na sexta praga, quando se desenrolarão os últimos acontecimentos, lá de Apocalipse 16, versículo 13. Diz a palavra de Deus que na segunda vinda do Messias, a besta e o falso profeta, que fizeram diante dele os sinais, que enganou os que receberam o sinal da besta, serão lançadas vivos no lago do fogo que arde como enxofre. Está lá no livro de Apocalipse 19, versículo 20. O dragão ou o diabo também será lançado no fogo de enxofre, depois de 1000 anos de reinado do Messias. Apocalipse 20, 10 diz isso. Agora há um recado para o povo de Deus. Você que faz parte do povo de Deus, você que tem convicção que faz parte do povo de Deus, a promessa de Deus é conceder vida, e vida em abundância, para aquele povo fiel. Lá em Apocalipse 15, versículo 2 diz: e vi como um mar de vidro misturado com fogo, e também os que saíram vitoriosos da besta, da sua imagem, do seu sinal e do número do seu nome, que estavam junto ao mar de vidro e tinham harpas de Deus. A única salvaguarda é refugiar-se em Deus e sair com máxima urgência da grande Babilônia. Se você abrir Apocalipse 18, versículo de número 4, vai dizer: e ouvi uma voz do céu que dizia: sai dela, povo meu, para que não sejas participante dos seus pecados, para que não incorra nas suas pragas. Fique atento, amado irmão, porque nós estamos visto essas coisas acontecerem. A Bíblia nos relata o fato histórico no passado, no nosso presente e no nosso futuro. Cabe a mim e a você se dedicar em descortinar essa palavra, a entender esta palavra e praticar esta palavra, para a gente não ser pego de surpresa. O fim está próximo, cremos, mas Deus está preparando o momento certo, a hora certa, para buscar o seu povo, e assim juntos com Cristo reinaremos para todo sempre. Que Deus lhe abençoe, Deus abençoe a sua vida. Muito obrigado por você estar aqui conosco nesse canal, participando conosco. As sextas-feiras têm sido muito importantes para nós, Igreja Batista Jerusalém, porque temos aprendido a cada dia mais sobre Cristo, sobre a sua palavra e sobre a revelação da sua palavra. Vamos orar nesta noite, encerrando o culto. Senhor Deus Pai, nós te louvamos, porque a tua palavra ela continua viva sobre nós, ela continua eficaz sobre nós, ela penetra no mais profundo do ser humano, discernindo juntas e medulas. Ela traz à luz a orientação devida que precisamos para combater os males deste mundo impetrado, ó Deus, pelo inimigo das nossas almas, a saber, Satanás, o diabo, a antiga serpente. Ó Deus, cuida do teu povo, abre a mente, abre o entendimento do teu povo para buscar no Senhor as suas respostas e não ser enganado por esse sistema político-religioso que esteve no passado e outrora agora está no presente. Toma conta, Deus, da vida do teu povo, guarda os teus filhos, livra do mal. Nós oramos pela fé crendo e fazemos isso em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos vocês, queridos irmãos, bom estar com vocês aqui. Continue compartilhando conosco esse canal, continue se inscrevendo, aqueles que estão inscritos, e continue participando juntos
vamos crescer mais e mais em conhecimento de Cristo Jesus e a sua palavra. Deus abençoe a todos, forte abraço em Cristo Jesus.